Como é que era a Scott no começo? Como é que vocês levantavam as informações? Porque os produtores, tinha que ligar para os produtores. Me conta um pouquinho dessa história, que deve ter sido muito interessante. Maurício, ele é trabalhoso até hoje, sabe? É extenuante, tá? E não é para qualquer um, tá? Não que eu queira me gabar de alguma coisa, mas é que é um laço de confiança, tá? No mercado de commodities, quem determina o preço da commodity não é o vendedor, é o comprador, tá? Então, nós ligamos todos os dias, desde aquele tempo lá, tá? Então, no começo era assim, né? Não tinha telefone, meu, sabe? Então, um telefone custava o preço de um Fusquinha, e você precisava ter, e você precisava ter uma infinidade de telefones, porque você precisava ligar para o Brasil todo num curto espaço de tempo, não é? Para poder pegar aquelas informações, compilar tudo e analisar, tá? Então, como é que a gente fazia a pesquisa? A pesquisa até hoje é assim. Tá? Então, a gente liga para todos os informantes, todos os dias, são quase 700 pessoas que nos passam informação, e a gente seleciona esses informantes em realistas, autistas e baixistas, tá? A gente troca os nossos pesquisadores, nós somos 40 pesquisadores, né, na Scott Consultoria, todos formados em ciências agrárias, médicos veterinários, zootecnistas e engenheiros agrônomos, e a gente vai ligando, né? Como é que está o preço da arroba em Goiás, como é que está o preço da reposição, o que está vendendo mais, é a prazo, é à vista, qual é a categoria que você está comprando, qual é o peso limite, e aí a gente vai montando um cenário, tá? Isso tem que ser feito todo dia. Mas hoje em dia não é mais fácil, não dá para você usar um aplicativo, um app? Aí eu brinco, né? Você tem aquele filme Mississippi em Chamas, né? Que mataram lá dois estudantes ativistas lá do movimento igualitário, e o Robert Kennedy ficou invocado e mandou a Polícia Federal caçar os caras, né? E lá era um reduto da Ku Klux Klan, né? E tem uma cena no filme que eu faço o pessoal do meu escritório assistir, que no meio da tarde está o pessoal, tem um monte de carro parado em frente ao cinema, no meio da semana. Ninguém vai no cinema no meio da semana, vai no final de semana. E aí o jovem, ele pega o número das chapas dos automóveis e identifica todo mundo da clã que está participando dessa reunião. E o veterano vai no cabeleireiro e pergunta lá para a cabeleireira, quem é que está lá? Ela fala, lá está o padre, o prefeito, o vice-prefeito, o vereador, o dono do posto de gasolina. Quer dizer, ele consegue as mesmas informações de maneira tradicional, conversando, e o jovem consegue a informação de uma maneira científica, tá? Então, hoje na Scott Consultoria, a gente adota esses dois sistemas, tá? Mas nada substitui o contato direto. Não foi um começo muito tranquilo, não. Não, a gente trabalhava 14, 16 horas por dia, todos os dias da semana, sábado e domingo, doente, era uma loucura. E tinha um problema, né? O telefone era caro e a linha era absurdamente cara. Então, para a gente passar as informações, a gente passava por fax. E aí você tinha que passar essa informação entre meio-dia e uma hora da tarde, porque a redução, a tarifa era reduzida em 50%. E tem que passar nesse horário. Então, aqueles clientes que queriam informação antes desse horário tinham que pagar mais. E só para você ter uma ideia, ainda hoje eu tenho um cliente que recebe a informação via fax. Vamos começar a falar um pouquinho de mercado, né? Quais são as perspectivas para a arroba no segundo semestre, no seu ponto de vista? Seguindo os fundamentos do mercado, Maristela, a tendência é de alta. Tá? A gente deve ter um segundo semestre de preço firme. A carne vai continuar cara, tá? Para o consumidor, não tem alternativa. E esse mercado deve continuar assim nesse semestre e também o ano que vem. Tá? Esse é o ciclo de preços pecuários. Tá? Essa pesquisa de ciclo também foi desenvolvida pelo Ivan Venequim e por um pessoal da Exalc. Tá? Ou seja, nós identificamos o ciclo de preço e ele deve ser isso. Tá? O que pode afetar isso? É justamente crise econômica,
desemprego, essas coisas todas, tá? E essa queda de consumo de carne vermelha, ela me preocupa, tá? Eu acho que, na minha opinião, um consumo equilibrado de carne vermelha é em torno de 35 quilos per capita por habitante. Mas é conjuntural ou é preço? Agora é preço e é também uma diminuição da oferta de carne, porque a gente está no ciclo de alta de preço porque nós estamos retendo fêmeas para a produção de bezerro. E estamos fazendo isso porque o bezerro está com preço bom. Esse ciclo deve terminar, se nada acontecer de estranho aí, isso deve terminar o ano que vem. Tá? E aí, em 2023, a gente deve ter o sobrepreço e o preço da carne cai e volta a fazer parte da dieta do brasileiro. Você acredita realmente, pelo que eu estou vendo, no famoso ciclo pecuário aí para definição de preços, né? Ele realmente continua regendo o mercado ou tem outros fatores hoje que são mais preponderantes? Não, ele continua. Aliás, o ciclo de preço, Maristela, é para tudo, viu? Todo produto agrícola ele tem ciclos de alta e de baixa, tá? Alguns mais perceptíveis, outros menos perceptíveis. Ao longo desse processo, você tem os fatores inerentes. Você tem a política, você tem política econômica, você tem política cambial, você tem clima, né? Você tem guerras, você tem todos os fatores que interferem no ciclo de preço, tá? Mas o ciclo de preço é inexorável, tá? Ele não deixa de existir. Você pode ter um estreitamento, tá? Então, quando a gente tiver, por exemplo, vamos ficar só em boi, tá? Enquanto o preço da reposição estiver firme, nós vamos ter uma retenção de fêmeas. Enquanto a gente tiver retenção de fêmeas, a gente vai ter preço da arroba caro. Por quê? Porque todo macho vai para o abate. O que varia é a fêmea, são as matrizes. Se o bezerro não vale nada, eu abato fêmea. Tá? Se o bezerro vale dinheiro, eu seguro fêmea. E essa oscilação de oferta é que faz com que os preços subam ou desçam. Tá? Aí você tem esse ano um outro fator de valorização do bezerro que é exógeno ao mercado, que são o capital buscando fontes seguras. Tá? Então, toda essa incerteza econômica, queda dos juros, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, fez com que o capital procurasse ativos reais. E na agricultura, o ativo real é boi. Então, e ninguém entra na pecuária comprando boi gordo, o cara entra na pecuária comprando bezerro, garrote, bezerro de ano, etc. Então, esse capital foi injetado na pecuária através dos animais de reposição, o que fez com que eles se valorizassem. Tá? Mas, apesar disso tudo, o ciclo de preço existe ainda e vai continuar existindo. Em que momento que a gente está desse ciclo pecuário? Nós estamos no ciclo de alta, viu? Em pleno ciclo de alta, tá? Já está descendo ou não? Ainda estamos lá no pico lá. Essas previsões elas valem para hoje, deixa eu avisar o mercado, porque o boi está variando muito, mas nós acreditamos que a gente deva ter ainda 1 ano e meio de ciclo de alta pela frente. Com um bezerro caro, com um boi magro caro, milho caro, como é que fica a viabilidade do confinamento nesse ano? Está comprometida, Scott? Esse ano nós tivemos piorou a situação e nós assistimos um paradoxo, tá? Boitéis com fila de espera e confinamentos de médio e pequeno porte deixando de confinar esse ano. Não é que o pecuarista vai deixar de ser confinador, ele fez as contas e falou, bom, eu não tenho lucro, então eu vou pegar esse meu boi, entrego no Boitel e partilho o resultado. Tá? E por que isso? Porque o Boitel, ou seja, esses confinamentos industriais, né? Como eles confinam 50 mil cabeças, 60 mil cabeças, 30 mil cabeças, eles têm uma escala de produção maior, conseguem reduzir o preço da ração e, desse modo, obter lucro. Né? E é claro que quem confina gado precisa urgentemente usar os mecanismos de riscos, né? de proteção de risco. Operar na bolsa, fazer seguro de preço, porque
só no Brasil, todo o risco do mercado recai sobre o produtor rural. Tá na hora disso ser partilhado também com o mercado financeiro. Tá. Vocês estão fazendo uma espécie de rally aí do confinamento desde o ano passado, né? Vocês perceberam muita mudança na estrutura dos confinamentos ou não? Sim, viu? Aquele fazendeiro que usa o confinamento como uma estratégia dentro da propriedade, ele está confinado. Porque ele produz o próprio alimento, ele faz silagem de milho, silagem de capim, então ele está fora desse mercado conturbado e ele continua trabalhando. Propriedades de familiares são menos afetadas por essa confusão toda, tá? Mas isso nós já apuramos, tá? A decisão do pecuarista em delegar a terminação para confinamentos de maior escala, mais profissionalizados. Em relação às exportações, Scott, você vê a China ainda comprando tão firme assim, depois que se recuperar dessa questão da peste suína? Olha, vai diminuir naturalmente, tá? Por causa da recuperação do rebanho suíno. A peste suína africana na China não foi resolvida. A China, ela é a terceira produtora mundial de gado bovino, eles também não são de fritabolinho, eles são bons nisso. E a China deve continuar como compradora de carne bovina, e o nosso maior concorrente nesse caso serão os Estados Unidos, tá? A China compra muita carne dos Estados Unidos, e até os Estados Unidos aumentou a compra de carne in natura no Brasil, porque aumentou a exportação de carne norte-americana para os chineses, tá? Como medida de contenção à disseminação da peste suína, os chineses eles estão partindo para a industrialização da produção de carne de frango e carne de suíno. Então, aquela característica da produção em micropropriedades está sendo mudada para produção em granja, né? Como é no Brasil, como é nos Estados Unidos, como é na Argentina, como é no mundo. Então, eles estão se modernizando e isso deve afetar, sim, a importação de proteínas de origem animal, a quantidade, mas eles devem continuar importando, tá? E aí, é claro, o Brasil ele precisa urgentemente, né? A iniciativa privada, junto com o governo brasileiro, deve abrir os mercados, né? A gente não depender tanto dos chineses.